Olá, boa tarde a todos, aqui é Luiz Fernando Roxo. Estamos começando mais um bate-papo de opções avançado da Banif Invest. E hoje estou falando de casa, gente. Estou numa super gripe aqui. Eu estava até pensando em cancelar hoje o programa porque a gripe está feia, mas achamos que ia ser uma falta de educação com a turma que gosta, que acompanha. Então, por favor, não levem muito em consideração. O equipamento é um pouco pior e hoje eu estou um pouco baleado também. Mas vamos lá, está funcionando, tudo legal. Algumas perguntas, o pastor já tem uma pergunta. Boa tarde para todo mundo, a gente está começando. Daqui a pouquinho eu já vou abrir a planilha e a gente vai começar a acompanhar como é que está o mercado. Então, vamos colocar a planilha aqui. Pronto, agora vocês estão vendo a planilha de opções. Não ficar olhando a minha cara feia. E vamos colocar um pouco de zoom aqui. Na planilha direitinho. E colocar um zoom aqui pra gente também. Legal, acho que agora tá dando pra ver bem. Como é que estão as coisas, gente? O mercado com bastante volatilidade, a volatilidade subiu novamente. A gente vai ver essa volatilidade maior aqui nas opções. Além disso, a gente tem apenas 2 dias para o vencimento da Petro e de todas as outras opções da série G. Depois a gente vai começar com uma nova série de opções, que é a série H. E além disso, a gente teve um mercado na semana passada de alta e essa semana tivemos um mercado em queda, né? Então foi praticamente o oposto do que aconteceu na semana passada, reforçando a volatilidade. Lembrando que a volatilidade aumenta principalmente quando o mercado cai, e é por isso que a volatilidade aumentou e na semana passada ela caiu. Já temos uma pergunta aqui do pastor, vamos responder a pergunta dele e aí depois a gente vai continuar acompanhando o mercado. O pastor está dizendo o seguinte: Roxo, sobre manter a carteira esperando o longo prazo e só alugar as ações que você acha, poderia indicar ativos de médio e longo prazo? Consumo e varejo? Olha, pastor, eu acredito que o aluguel de ações, para quem tem uma carteira, ele é um pequeno complemento ao ganho, à renda, principalmente se for uma carteira com muitos ativos líquidos, porque ativos muito líquidos acabam pagando um aluguel muito baixo sobre as ações. O pessoal que faz short de ações de empresas mais líquidas acaba pagando um aluguel mais baixo. Então o aluguel para quem tem Petro, para quem tem Bradesco na carteira, por exemplo, que são empresas de primeira linha, empresas de blue chips, né? 0,5% ao ano, 0,40%, 0,60%. Então, de fato, não compensa muito fazer esse tipo de aluguel. Agora, aluguel de empresas já de segunda, de terceira linha, empresas com um tipo de liquidez mais baixo, que negociam menos, aí já vale um pouco a pena. Você está pedindo para eu fazer indicação de ativos de médio e longo prazo na área de consumo e varejo. Eu não sou analista certificado, porque eu sou gestor, pastor. Então eu não posso fazer indicação. Eu sugiro que você mande um e-mail para mim, a gente caminha o teu e-mail para a área de research, de análise da Banif, né, que está mudando o nome para Caixa Geral, e o pessoal lá vai mandar para você a carteira sugerida, porque eu não tenho condição de sugerir carteira. Nem porque eu não posso, e segundo porque hoje não conheço tanto as empresas assim, seria uma temeridade. Existem pessoas bem mais preparadas do que isso. Depois a gente tem a pergunta do Guilherme. O Guilherme diz o seguinte: Roxo, se no início de um dia um papel está X e no final do dia temos o mesmo preço X, mantidas as outras variáveis iguais, strike, taxa de juros, etc., podemos inferir que o que aumentou foi a volatilidade? Tá certo?
Olha, Guilherme, a sua pergunta é uma pergunta muito inteligente, uma pergunta complexa, que tem algumas passagens para responder e tem algumas respostas. É o seguinte: tudo bem, a gente tem um ativo, um papel, que estava custando X reais de manhã, e aí ele variou durante o dia inteiro, subiu, caiu e tudo mais, e no final do dia ele fechou a absolutamente o mesmo preço. A sua opção certamente vai ter algum tipo de variação de preço, porque é difícil que as opções se mantenham exatamente iguais, né? Se depois de um dia inteiro o preço do papel estiver no mesmo preço que começou, o que vai acabar acontecendo é que as opções vão cair de preço certamente, porque passou um dia, porque teve o teta. Tá certo? Agora, se houve uma grande volatilidade, aí existe uma seta que pode puxar essa opção para cima. Então, todos os dias, todas as opções caem. Então, certamente, pelo menos 1 ou 2 centavos, se essa opção estiver custando pelo menos 70, 80 centavos, essa opção vai cair, independente do resto. Agora, com relação à volatilidade, a maneira como é feito o cálculo tradicional da volatilidade é utilizar um dado por dia, uma cotação de fechamento por dia, tirando a volatilidade média de um dia. Eu, com a minha turma que faz modelagem lá na empresa, a gente está modelando algumas opções e fazendo modelagem de volatilidade, cálculo de volatilidade, com uma média de 15 minutos. E aí você conseguiria captar um aumento de volatilidade intradiário. O fato é que o mercado sente isso. Quando o mercado sobe 10 de manhã e cai 10 à tarde e no final fecha no 0 a 0, ele vai estar num preço provavelmente um pouco mais alto do que fechou por conta de um enorme aumento de volatilidade. Então a tua pergunta, ela tem várias respostas. A primeira é essa: se o preço fechou no mesmo nível, duas variáveis vão mudar. A primeira é a volatilidade. A histórica não vai mudar porque é um dado por dia, mas a implícita vai. Então essa é parte da resposta. E a segunda parte da resposta é que o tempo, a passagem do tempo vai derrubar o preço das opções. O teta vai derrubar o preço das opções. Então existe a chance até de uma coisa equilibrar a outra. Se a queda do teta for compensada pelo aumento da volatilidade, você tem uma opção no mesmo nível. Se não for compensada, a opção vai estar um preço um pouco mais baixo por conta da passagem do tempo. E se a volatilidade foi tão alta, que ela superou o preço de fechamento da opção do dia anterior, significa que no cabo de guerra, teta versus volatilidade, acho que essa imagem era uma imagem bem legal, bem importante, nesse cabo de guerra, quem ganhou foi a volatilidade. Então essa é a resposta para o Guilherme. Aí temos o Daniel Stange, nosso companheiro antigo aí. A pergunta dele é o seguinte: Roxo, tenho estudado a seguinte operação. 2 pontos. Vamos pensar todo mundo junto. De repente a gente até põe na planilha. Compra de uma opção at the money, no dinheiro, curta. Então seria a compra de uma opção Petro G ou a compra de uma opção Petro H, por exemplo. E a venda da mesma opção at the money no dinheiro longa. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma venda de volatilidade. Essa que é a operação, porque ele compra a longa, compra a curta e vende a longa. Então é o inverso do que a gente estava imaginando algumas semanas atrás, Daniel. Agora você está pensando não numa operação de sigla, de gaivota, né, que é o calendário tradicional comprado em vol, mas é um calendário invertido. Então vamos lá. Fica com delta próximo a 0. É verdade, provavelmente levemente negativo esse delta, porque uma opção no dinheiro curta tem delta próximo a 50 e uma opção no dinheiro longa tem delta entre 55 e 58. Então, na verdade, você vai ficar com o delta levemente negativo. O gama, ele é um gama negativo, o teta e o V. Então, o gama é verdade, o gama é positivo. Por quê? Porque se você está no dinheiro, uma grande alta
né, ou uma grande queda, faz com que você ganhe dinheiro. Mesmo que o Vega seja negativo, isso é maluco. O Gama é positivo e o Vega é negativo. Aí temos basicamente 3 cenários possíveis. Primeiro cenário que o Daniel estudou, olha, o Daniel pensou bastante na estratégia. Eu tenho que prestar bastante atenção, porque ele está até mais avançado do que eu no raciocínio dessa estratégia. Primeiro, a ação cai, o que normalmente faz subir a volatilidade. Perdemos no Vega, mas a operação sai do buraco. Com isso, perdemos pouco ou até lucramos. Se o papel cair, essa estratégia que o Daniel está dizendo é uma estratégia em que ele vai receber dinheiro. Ele vai receber, dependendo do preço do papel, mas se for o preço de um papel Vale, o preço de um papel é 37, 38 pau, ele vai receber uns 60 a 70 centavos. Entre, sei lá, 30 e 70 centavos de acordo com a volatilidade, é o que ele vai receber para fazer essa estratégia. Muito bem. Se afunda, se o mercado cai bastante, aí 2 coisas podem acontecer. Ele cai tão rápido que a volatilidade faz com que a longa fique meio parada e a curta caia mais rápido. Isso pode acontecer, ele perde grana. Mas via de regra, o que acontece é que como ele vendeu uma opção mais cara, que é a opção longa, e comprou uma mais barata, que é a opção curta, se as duas tenderem ao pó, se as duas chegarem a custar 20, 30 centavos, 15 centavos, fantástico. Por quê? Porque como ele recebeu 60 ou 70, se ele desmontar a trava pagando 10, 15 centavos para sair, ele sai no lucro. Na alta, a mesma coisa. Porque se o mercado subir, as duas opções vão tender a ter delta de 100%. Vão tender a ter delta de 100%. Significa que a diferença de 70 centavos dela vai também se aproximar e vai ficar com 10 ou 15 centavos. Então, nós chegamos a um grande dilema, Daniel. É um grande dilema. O grande dilema é o seguinte: você descobriu uma estratégia que tem Gama positivo e Vega negativo, né? E Theta negativo também. Então o Gama com o Theta, um é o oposto do outro, tá legal? Mas o problema é que agora o Vega é negativo. E isso é uma aberração, é uma operação extremamente incomum. E para analisá-la também a gente vai ter que mudar um pouco a nossa linha de pensamento. O fato é o seguinte: se houver um aumento de volatilidade sem deslocamento significativo do preço, quer dizer, se o mercado subir 10% hoje, cair 10% amanhã, subir 10% daqui a 3 dias, cair 10% daqui a 4 dias, e ficar oscilando muito todos os dias, mas se mantiver no mesmo nível de preço, você vai perder muita grana. Se ele se deslocar pouco, for, sei lá, R$1 ou R$2 para frente ou para trás, você vai perder grana. Por quê? Porque você recebeu o tal dos 70 centavos, 60, 70 centavos, mas a opção que você está comprado, que é a opção no dinheiro, vai se aproximando do vencimento, ela vai virando pó. Porque o impacto da volatilidade, o aumento da volatilidade sobre ela foi muito menor do que o aumento do que o impacto sobre a longa. A longa, se ela continuar no dinheiro ou levemente dentro do dinheiro, então o pior de tudo é o mercado subir um pouquinho. Esse é o pior de tudo, porque se o mercado subir um pouquinho, o que acontece? O mercado subir um pouquinho, a opção que você está comprado tende a pó, vai continuar sendo pó, mas a opção que você vendeu vai estar custando R$1,20, R$1,30, R$1,50, né? Então, assim, o que é necessário para você ganhar grana nessa estratégia é que em pouco tempo ocorra um grande deslocamento de preço lateral, idealmente para cima, porque aí não tem nem impacto com a volatilidade. Vamos voltar para a tela, que a minha cara está muito grande, está tão grande que está até assustando. E então, B, ação fica parada, o que normalmente faz cair a volatilidade. Perde-se no Theta, mas o prejuízo fica reduzido por um lucro na queda da volatilidade. Olha, se você recebeu 40, 50 centavos, essa volatilidade afundada, Daniel, não é um lucro reduzido, tão reduzido assim não. Porque pode ser que você receba 50, 60 centavos para entrar na trava e tenha que pagar R$1,50 para sair, tendo um prejuízo de R$1, né? E o pior de tudo nessa estratégia é que não há chamada de margem quase. A bolsa é meio burra para esse tipo de estratégia. Olha lá o que eu estou falando, gente. A bolsa é meio burra para esse tipo de estratégia, então vai haver uma chamada de margem mínima. E aí corre o risco de você até ficar devendo grana se o mercado ficar parado ou der uma leve subida. Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
Você vai chamar pouca margem, você consegue se alavancar bastante, tipo tomar um grande dinheiro no banco. Não é muito bom isso, né? Então, o que mais? O cenário C que o Daniel está dizendo é o seguinte: a ação sobe, o que normalmente faz cair a volatilidade. Operação lucra e sai do buraco, a queda da vol aumenta ainda mais o lucro. Enfim, o que você acha dessa operação? Então, já dei uma ideia aí do que eu acho da operação, né? É uma operação que tem que tomar bastante cuidado, porque ela só ganha dinheiro com um tipo específico ou dois tipos específicos de cenário, que são, né, o mercado cair devagarzinho, né, ou o mercado subir devagarzinho, sem um aumento muito grande da volatilidade, com um grande deslocamento de preço. Ele tem que ter tendência. Por incrível que pareça, agora entrou a tendência na brincadeira. Não interessa se a tendência é para baixo ou para cima, mas o importante é ter tendência. Se for para baixo, melhor que ela seja mais lenta. Tá certo? O Guilherme está dizendo assim. No caso, o Guilherme está dizendo o seguinte: ele tinha feito uma pergunta que era. Vamos lembrar da pergunta dele. No início. Tá. O que acontece se no início e no final do dia o papel estiver custando a mesma coisa? Ele diz o seguinte, assim: no caso contrário, se o papel é igual no fim do dia e as variáveis ficam constantes, mas o preço vai em função da diminuição da volatilidade, ou tem efeito teta também? Eu acho que eu já expliquei, né, a coisa do cabo de guerra e tal. Acho que essa pergunta também ficou bem respondida, bem explicada. Agradeço bastante aos dois, ganhamos o chat, né? Eu estou baleado aqui, talvez não tivesse condições de tentar explicar coisas tão legais, tão interessantes para vocês, e as perguntas vieram, né, e já trouxeram o assunto para a gente, que foi ótimo. Muito bem, Petro 18,53, andou dando uma caída significativa essa semana, né? Continua se havendo aí com a coisa do planejamento, do business plan, com a Maria da Graça querendo baixar realmente a expectativa do pessoal. O preço de petróleo sobe, o risco é a coisa de não recompor preço porque não tem aumento de gasolina. Quando o petróleo cai, a notícia é ruim porque as reservas valem menos. Então anda meio que caiu porque caiu, e como está caindo todo mundo está vendendo e ninguém está comprando, e é uma coisa meio cíclica mesmo. Foi bom que o mercado hoje não fechou tão em queda como chegou a estar no preço mínimo, né? Estamos aqui na PetroG, gente. A PetroG ela não tem muitos dias de vida, ela só tem 2 dias, então as opções ficam todas malucas, meio esquisitas, e todas já sem muito teta, sem muito valor mesmo. Então já vamos agora para as opções um pouco mais longas. Petro H, vamos ver a Petro H. Petro H 17 está 1,95. Vamos fazer uma simulação depois de Petro H com Petro I para o Daniel, com 2 opções no mesmo strike. E continua aberta para pergunta, né, gente? Quem quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Vamos começar na Petro H 17. Poderíamos começar até numa mais dentro do dinheiro, mas estou com um equipamento diferente hoje, vai dar um trabalhão, vocês vão ficar olhando, mexendo na planilha e perdendo tempo. Então vamos lá. H17 ela está com 37% de vol, da H18 que está com 35%, H19 está com 33%, aí você tem H20, H21 com 32%, aí H22 começa a subir de novo a volatilidade, a H23 com 34%, aí sobe de novo. A gente está com aquele fenômeno de desmaio perfeito, né? A volatilidade está mostrando exatamente aquela curva. Eu vou até inserir um gráfico aqui, mostrar esse gráfico para vocês rapidinho, que está bem interessante. Legal, olha lá. Isso aqui é a curva do Smile. Fizemos aí um gráfico para... deixa eu ver se no Ctrl Z eu consigo tirar esse gráfico. Conseguimos. Então, bem interessante o gráfico, né? A Petro H17, então, está pagando uma taxa para quem for fazer um lançamento coberto, um financiamento para 1,96 no mês, uma proteção de 10,52 no período. Lembrando que a gente tem 27, acho. Exatamente, 27 dias úteis até o vencimento da Petro H, que é no dia 20 de agosto, no mês que vem. Já está acabando o ano, gente. Depois a gente tem a Petro H
18, a PetroH 18 está 1,22, o strike dela é R$18, volatilidade na faixa dos 35%, como a gente já tinha falado, e ela está pagando uma taxa de 3,09, ela é a primeira opção dentro da grana, porque a de R$19 já é a primeira opção fora da grana, tem um preço de exercício de R$18,83, enquanto o papel está abaixo disso. Muito bem, a taxa que ela estaria pagando era 4,52, mas para que você seja exercido, o mercado tem que subir, não basta apenas o mercado ficar parado. Então o teu ganho tem que ter duas componentes a partir daí, né? Daí para fora do dinheiro. Qualquer opção fora do dinheiro, o lucro tem que vir de duas componentes. O primeiro é o teta, que é o que a gente ganha aqui, ó. Isso aqui é ganho direto de teta, da 16 e da 17 e da 18. Isso aqui é passagem do tempo e pronto. E nesse caso aqui não. A gente tem duas componentes, a passagem de tempo mais alta do papel. Aqui para baixo, essa opção aqui, que é uma opção Petro H23, como ela só custa 3 centavos, por mais que a taxa indique que ela poderia te pagar R$18,45 ao mês, a componente do lucro, ela é composta do quê? Zero porcaria de taxa, quer dizer, quase nada é taxa, quase nada é passagem de tempo, e a grande maioria do ganho vem do aumento do preço do papel. Então, eventualmente, era melhor, de repente, ter comprado só o papel, né, gente? Ao invés de comprar o papel e vender uma opção, deixando a coisa mais complexa. A gente tem que lembrar que as opções estão aí não para nos atrapalhar e deixar as coisas mais complexas. Elas estão aí, na verdade, para nos ajudar e deixar as coisas mais simples possíveis dentro de uma estratégia de maximização de resultado, né? Quer dizer, ganhar a maior quantidade de grana que a gente puder sem complicar demais as coisas, né? Quando a gente fala muito de, por exemplo, múltiplos lotes, né? Dividir em vários compras e vendas a sua estratégia, e aí ao invés de você fazer simplesmente um lançamento coberto, você faz o lançamento e compra depois uma opção. Tudo isso aumenta sobremaneira a estratégia, né? Aumenta de maneira muito grande a complexidade, a dificuldade da estratégia. Então, você tem que pegar como é que seria o seu lucro antes de complicar as coisas, antes de colocar, adicionar uma nova componente, um stop mais diferente, um parabolic SAR, uma saída parcial e tudo isso, ver quanto que vai haver de aumento de ganho com essa nova estratégia e o quanto que vai haver de gasto com complexidade, com dificuldade, com operação adicional, com tempo gasto, tudo isso, e tem que ver se compensa, né? Às vezes a gente faz um plano tão mirabolante, tão doido, tão bom para ganhar grana, mas no final das contas a gente não percebe que ele é tão impossível, tão difícil de ser feito que não vale a pena. O resultado no final seria muito pouco significativo. Então, já vimos as taxas de PetroH. Vamos fazer uma simulação. Vamos pegar essa opção aqui no dinheiro, a PetroH 18 ou a 19. Vamos pegar a PetroH 19, que é a mais no dinheiro, e a Petro I19. Então vamos digitar aqui Petro I19. Então, Petro H19 e Petro I19. Legal, vamos lá. Essa aqui para a gente fazer a simulação da estratégia sugerida pelo Daniel Sturge. Como a gente falou, vai ser gasto algum dinheiro na Petrobras, 20 e poucos, 24 centavos. Então a estratégia é a seguinte: a gente pega a mais curta, que é a H19, e compra 1 kg. Pega a mais longa, que é a I19, e vende 1 kg simples assim. No home broker, gente, vai ser difícil, viu? Acho que não vai conseguir montar. Teria que dar uma conversada lá e ver se é possível. Custa 24 centavos. Você recebe 24 centavos para fazer essa trava, tá vendo? E aí vamos imaginar que houve o papel continuou no preço que estava, a 18,50, né? Só que a taxa de juros continuou. A taxa mudou, hein, gente? Não podemos esquecer que mudou. Tem que mudar para 8% aqui. TG, depois mudar nas nossas planilhas. Aliás, desculpa, gente, vou dar um Ctrl Z aqui, porque o lugar de colocar não é aqui.
no lugar de colocar a taxa de juros, você tem que clicar aqui na planilha data, aqui onde está escrito Selic, aí você coloca 8 e aí ele já muda em todas as planilhas ao mesmo tempo. A gente vai fazendo essas melhorias na planilha e eu acabo esquecendo. Vamos lá, gente. Vamos imaginar que faltam 5 dias úteis para o vencimento da opção mais curta, que é H19, e que faltam os mesmos 5 dias, mais 19 dias para o vencimento da mais longa, porque é a diferença de dias de 46 para 27, dá 19 dias. Então, enquanto um teria 5 dias úteis, o outro teria 24 dias úteis. Vamos imaginar que a volatilidade subiu para 40%, que o mercado subiu e caiu. Esse é o pior cenário da estratégia do Daniel, né? Se subir para 40%, olha lá, a opção H19, ela permanece ela cai para 19 centavos, ela cai para 29 centavos, enquanto a que a gente está vendido, aí 75 cai apenas para 75 centavos. Para sair dessa trava a gente teria que pagar 46 centavos, o que daria um prejuízo de 18 centavos, tá certo? Esse seria o prejuízo, que é o quanto a gente teria que pagar. Vamos imaginar que aumentou mais ainda a volatilidade para 46%, só para a gente dar uma exagerada, 54 centavos de prejuízo. Vamos imaginar que agora a volatilidade caiu, ela está em 30%, vamos ver o que acontece. Mesmo assim é uma perda, mas uma perda menor, uma perda de 34 centavos, mesmo assim é uma perda de mais do que 100% do que aquilo que foi colocado no bolso. Lembre-se que o máximo que você ganha nessa estratégia, Daniel, é aquilo que você colocou no bolso, que nesse caso é muito pouco, são 24 centavos, aí a coisa complica. Vamos lá, vamos imaginar agora que o mercado subiu, foi para 19,5, 19,50 e a volatilidade caiu para 30% ao ano. Então o mercado subiu R$1. O que aconteceria? Está calculando, calculou. Aí a gente perderia um pouco menos, perderia apenas 5 centavos. Vamos imaginar que a volatilidade subiu para 35%, diferente dos 33% que ela está hoje. A perda seria um pouco maior. Se a volatilidade fosse para 45%, aí a perda seria de 50 centavos. Vamos imaginar que ela permanece 33% ao ano e vamos imaginar uma alta no preço do papel, ele indo para R$21, tá? O papel indo para R$21. Aí nesse caso o que acontece? Nesse caso a opção H19 estaria custando 2,20, a H9 estaria custando 2,29, então você pagaria 9 centavos para sair da operação, teria um ganho de 15 centavos. Então é isso, a estratégia ela vai dar lucro, vamos imaginar só uma queda, vai 17,50 ou 17,20, o mercado caindo 1,30, uns 4, 5% de queda, tá? Para quanto iriam as opções? Caindo um pouquinho, olha lá, que você comprou iria para 1 centavo, a que você vendeu passaria a custar 17, você ganharia um pouquinho. Então é isso, é uma estratégia interessante, desde que você não tenha uma queda muito acentuada, uma alta muito acentuada na volatilidade. Então ela é ideal, sabe, para que épocas, para que períodos? Períodos depois de grandes aumentos na volatilidade. Períodos em que a volatilidade subiu muito, muito rápido, o que acaba acontecendo é que você consegue fazer essa estratégia recebendo mais dinheiro, porque a volatilidade está bem alta, você recebe, sei lá, 70, 80, 90 centavos, 70 que seja, e aí fica muito mais fácil você não perder dinheiro com ela. Tá certo? Vamos agora ver se a gente tem alguma pergunta a mais. Voltamos para a tela só. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. O Daniel está dizendo o seguinte: poxa, minha ideia nessa operação é ir ajustando o delta para nunca ficar muito longe do zero. Aí a gente não precisa de um grande movimento, certo? Olha, você tem razão. Como você tem gama negativo, positivo, aliás, uma coisa que você pode fazer é se aproveitar de pequenas variações. Por exemplo, se o mercado você monta com 50 centavos recebendo e o mercado se desloca rapidamente para um lado ou para o outro, sem que a volatilidade suba muito.
e você ganha grana nisso. Aí você vai lá, desmonta um pedacinho, ganhando 2, 3 centavos, espera, se a vol subir de novo, você monta de novo. Então ele é uma estratégia muito interessante para aqueles períodos em que a volatilidade subiu muito, está muito alta, mas você acha que o mercado não vai ficar ali. Ou a crise continua e o mercado continua afundando, e aí você ganha grana porque vai virar tudo pó, mesmo que a vol suba, ou o mercado sobe, se desloca para cima, e aí, mesmo que a vol caia, não tem problema, é bom até que a vol caia. Então é bem legal essa estratégia. Para quando? Para quando a volatilidade estiver lá em cima, muito, muito alta, por exemplo, para a OGX, né, que está com a volatilidade bem alta e começando a cair, por exemplo, seria uma estratégia interessante. Tá certo? Então vamos agora continuar vendo aqui. Vocês veem, gente, como tem possibilidade de coisas, né? Eu já pensei num monte de estratégias e melhorias para a gente fazer nas nossas operações aqui que a gente faz. E isso é muito legal, essa troca e cada um pensando de maneira abstrata em estratégias próprias nas suas casas e a gente trocando essas ideias depois, isso enriquece muito o nosso grupo, é muito bacana. Vamos lá na Petro-I, que é a mais longa, né? Para a Petro-I faltam 46 dias úteis, mas ela tem liquidez, né? Está começando na Petro-I 19, eu vou ter que mudar, porque a 19 está muito longe dos preços que a gente, de opções que a gente tem praticado. Então vamos colocar dentro, um pouco mais dentro da grana aí, as opções 16, 17, 18. Então Petro-I 16, 17, 17 e Petro-I 18. Legal. Petro-I 16 está custando 4,45, volatilidade em 90 e tantos %. Não é verdade, né, gente? O problema aí é que ela é tão dentro da grana que qualquer 2 centavos para lá, 3 centavos para cá, muda muito a volatilidade. Né? É como você mudar 2, 3 centavos numa opção muito fora da grana, né? O VE dela é muito pequeno, 2, 3 centavos duplica, triplica o VE, a volatilidade implícita também aumenta. Isso é uma distorção. Na verdade, deve ter havido um descasamento de horário entre o último negócio do papel e o último negócio dessa opção, né? Alguns minutos de distância entre um negócio e outro, e aí eles ficaram distantes 5 ou 6 centavos, muito provavelmente aí 16 custando 5 ou 6 centavos a mais do que ela deveria estar custando. Quer ver? Se a gente puser 4,39 aqui, por exemplo, vocês vão ver que ela vai para uma volatilidade muito mais dentro do esperado. Nem tanto. Vamos por 4,20, vai. 4,30. Vou baixar aí 15, 12 centavos. 4,3. Ô louco. Não, ela tá bem fora da grana então mesmo. 4,2. 20 e poucos centavos. Aí a volta em 80 e pouco. R$4, vai. 81. Essa opção ela tá custando R$3,70, R$3,60, coisa assim. Então, ela tá muito distorcida. Desculpa, gente. Ela não tá distorcida alguns centavos, não. Ela tá distorcida um absurdo. Essa daqui também tá distorcida muitos centavos. Então, a Petro-I 16, 17 não significa muita coisa. O resto todo, Petro-I 18, 19, 20, 21 e tudo mais, tudo com volatilidade na faixa dos 33%. Então, entre a H e a I, todas estão com volatilidades muito semelhantes. Aí é mais uma questão de gosto, né? Vamos ver a Vale G, muito curtinha, né? As volatilidades aí entre 50 nas pontas e 30 no miolo de volatilidade. Falta 2 dias úteis, então a gente já não tem praticamente mais nenhuma já não temos praticamente mais nenhum tipo de oportunidade de estratégia com 2 dias. O único tipo de estratégia que poderia ser interessante seria a montagem de um boi, né? Um boi, por exemplo, porque aí você ficaria com muito teta negativo, mas se houvesse um deslocamento muito rápido de preço, você se daria muito bem. Esse tipo de boi, ele poderia ser montado principalmente se a gente estivesse próximo de algum evento da própria empresa, algum evento muito importante no mercado, que a gente imaginasse um grande deslocamento de preço para um lado ou para o outro. Aí um boi seria muito interessante, tá? A gente já fez algumas simulações de boi. O que a gente tem que fazer é vender uma opção mais cara, tipo uma G36. Nós vamos vender, né, a mais cara. Vamos imaginar que a venda de 1 kg dessa opção e a compra
de uma outra opção mais fora da grana. Então, se eu estou vendendo uma opção com 55% de vol e 97% de delta, a gente pode comprar essa G40, que tem 33% de delta. Aí você faz 1 para 3, né? Você vai comprar 3 quilos dessa daqui, ó, de 40, ó, compra de 3 quilos, e olha que interessante, você vai receber R$ 2.800 por quilo para montar essa trava, e você fica, como a gente sabe, com delta próximo a zero, né? Delta praticamente zero, o gama é muito, muito positivo e o teta R$ 270 negativo. Então, se você montasse 10 quilos disso e passasse um dia e nada acontecesse, você ia perder muita grana. Você ia perder R$ 2.700. Agora, se o mercado se deslocasse rapidamente para um lado, tipo, fosse para R$ 42, com a taxa de juros no mesmo nível em 8, e faltando os mesmos 2 dias aqui, e com a vol tanto faz, porque agora só falta 2 dias, então a volatilidade não tem muita significância, você ganharia, olha lá, você ganharia R$ 1.800. Por quê? Porque você sairia da operação em que a opção que você comprou subiu muito mais. Olha lá, a G40 iria para 2,93 e a que a gente vendeu iria para 6,90 e pouco. Então a gente teria um lucro de R$ 1.870 de lucro, além, né, a gente pagaria R$ 1.870, desculpa, a gente teria R$ 1.870 de resultado. É isso aí mesmo, R$ 1.870 de resultado. Se o mercado, ao invés de subir, caísse, fosse para, digamos, R$ 37, nem caísse tanto, mas caísse para R$ 37, a gente também, vamos esperar fazer o cálculo, se o computador é um pouco mais lento que o de lá, a gente pagaria 1.920 para sair da trava, a gente teria R$ 1.000 de lucro. Então veja que naquele outro caso a gente receberia 1.800 para sair de uma trava que a gente recebeu 2.800 para entrar, então a gente ganharia uns 4 pau. Nessa aqui a gente ganharia R$ 1.000. Então esse tipo de estratégia é interessante, mas tem que ser muito ágil, não é uma coisa tão trivial de ser feita, e a gente vai perder dinheiro mais vezes do que a gente vai ganhar, isso com certeza, né? O Guilherme tem mais uma pergunta e ele está pedindo para a gente não esquecer, então vamos ver aqui. Daniel Roxo: podemos montar um boi vendido em vol se usarmos a opção que vendemos na série seguinte? Acho que não, porque boi para mim é comprado em vol, mas podemos montar um boi vendido em vol se usarmos a opção que vendemos na série seguinte. É mais ou menos isso que a gente montou com o Daniel, né? Aqui na Petro H, né? Tá aqui. A gente fez o H com o I, né? E aí a gente tem o seguinte tipo de gráfico. Não é não, porque não é um boi. Na verdade ele tem um gráfico ao contrário. O gráfico de resultado ele não plotou aqui pra gente, mas o gráfico de resultado ele é assim, ó. Então é tipo uma venda de volatilidade, né? Não é não, ele é assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem razão. Ele é um boi, ele é comprado em gama, né? Ele tem aquela curva que ganha nos extremos e perde no miolo, e é vendido em volatilidade. Então, a sua pergunta, Guilherme, a resposta é positiva. Nós podemos sim. E exatamente foi isso que aconteceu. Não é essa planilha, não é a outra. Muito bem. É essa a pergunta? Vê se é. E ele está dando um exemplo. Vende Petro H18 e 0 delta com a G19. É isso mesmo. É o que a gente fez com o Daniel Stange praticamente. Vejam até aí que o delta é zeradinho. Gente, vamos agora ver como é que está a Vale I, né? A Vale H nós já vimos? Não, a gente ainda estava na Vale G, né? A Vale H38 não, é um outro nome que eu não me lembro qual é, Vale H3, uma coisa assim. Depois, se alguém
Nem precisa, vamos deixar essa daqui aqui. Então a H36 está 4,13 e as vols estão 32 aqui na mais dentro da grana e depois 28 na H39, e aí você tem uma queda chegando aí a um equilíbrio de 24, 25% de vol entre H40 e H41, né? 26, 27 é um pouquinho melhor do que ela andou trabalhando aí na semana passada, a vol deu uma subidinha, e as taxas aí para essa opção dentro da grana é 1,42 para a opção de H36, 1,42 ao mês de taxa com uma proteção de 10%, ou 2,85 com uma proteção de 4,79 no caso da opção H39, tá certo? Na Vale I, vamos ver se tem liquidez. Tem liquidez sim. Vamos aumentar um pouco mais esse zoom. Legal, aumentamos bem o zoom. Olha lá. Como é que estão as vols? 89, então essa aqui tá que nem a Petro. Tanto aí 36, 37 tá que nem a Petro, estão malucas. Já daqui pra frente 38, 39 e 40, ó, tudo com 24, 25% de vol e taxas ao mês bem semelhantes aí, 2,20 dentro da grana, 2,40 dentro no dinheiro, né? E assim por diante. Gente, opções de AGX, vamos ver como é que elas andam. Deixa eu só ver se a gente realmente está na planilha. Tá assim. Opções de AGX, olha, estão até fora da grana. Hoje eu não vou falar sobre opções de AGX não, gente. Nosso horário já deu os mais ou menos 40 minutos que a gente costuma falar. Eu tô meio baleadão, né? Estamos com equipamento ruim. Tô falando do meu quarto, gente, que é o lugar aqui da minha casa que a gente consegue falar um pouco melhor. Vocês estão até vendo um travesseiro aqui atrás. Eu acho que assim, o meu recado de hoje esse é a grande vantagem da modernidade, dos tempos que a gente está vivendo, né? Eu não sou um home trader, não sou um cara que trabalho e opero por conta própria mesmo, tentando ajudar um monte de gente que faz isso, mas hoje eu trabalhei de casa, operei de casa, estou fazendo chat de casa, com note, com internet móvel, e as coisas funcionam assim, isso é muito legal, né? Eu acho que dá um ar de mais genuinidade, acho que dá um ar de mais proximidade, e acho que esse grupo é um grupo que pouca gente conhece, então ele ainda é um grupo pequeno, mas acho que é um grupo de gente que se ajuda bastante, que vai bastante longe, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima sexta-feira, que o mercado dê uma bela subida amanhã para recuperar o que caiu, porque até que está interessante esse vai e vem, né? Mas o mercado está bem desanimado, mas de qualquer maneira uma ótima sexta-feira, um grande final de semana, e na segunda-feira temos opções básicas, como a gente tinha visto. Espero que vocês tenham gostado de hoje, tanto quanto espero que vocês tenham gostado também da nossa aula sobre o Gama da semana passada, da quinta-feira passada, tá bom? Um grande abraço então, e fiquem com Deus.